Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu fiz um vídeo anterior oferecendo algumas dicas para os iniciantes da língua grega, uma referência ao Koine, que foi utilizado na composição do Novo Testamento. Acabou que caiu a conexão da minha internet. O vídeo ficou literalmente pela metade ou de uma forma abrupta foi interrompida. Devido a isto, eu estava explicando, falando justamente sobre a pronúncia, a forma que eu adoto. Pronúncia erasmiana com uma ligeira adaptação. Destaco o João capítulo 1, versículo 1, que diz assim, vou ler de forma pausada. En, arre, en, hologos. Kai hologos em proston teon. Kai theos em hologos. Se for uma leitura mais fluida, ficaria assim. Enarre em rologos, cai rologos em prostonteon, cai teós em rologos. Ok? Agora, existe uma outra possibilidade? Sim. Por quê? Quando você observa esta letra no grego, eu utilizo como o CH em alemão, como na palavra ir. Ele é mais arrastado. Seria algo próximo ao nosso R, ou um 2R, algo mais forte, mais raspado. Mas acontece que algumas pessoas vão ler com o som de que, como na palavra queijo. Desta forma, ficaria assim: en, arque, enrologos, cairrologos, em prostonteon, caiteós, enrologos. Existe outra nuance eh, dentro desse texto, em termos de pronúncia, que eu saiba? Bom, essa conjunção que eu faço leitura apenas uma questão de eufonia, cai. Algumas pessoas, devido ao que a gente pode chamar de preciosismo, vai pronunciar cair, cair, devido ao tipo de acentuação, tá bom? Aí, neste caso, uma outra possibilidade de leitura seria que é enarque, enarque ou enarre, fica à vontade, enarre em rologos, cair, rologos em prostonteon, cair, teós em rologos. Muda um pouquinho a questão da pronúncia. Em vez de cai, cair, conforme o destaque feito. Mas qual é a questão toda? Primeiro, mesmo a pronúncia erasmiana, que é tida como a reta pronúncia, não se pode, eu vou dizer exatamente que as pessoas daquela época pronunciavam daquela forma. Nós não temos como provar. O que a gente pode descansar e ficar muito tranquilo é que quando a gente lida com as línguas originais da Bíblia, grego, hebraico e aramaico, tais línguas são mortas. Isto é, não são mais faladas. Se não são mais faladas, a gente não precisa ficar preocupado com a pronúncia. O importante é fazer a leitura. Fazer a leitura, observar a questão morfológica, a forma, aquele elemento sintático, gramatical, etc. e tal. Isso que é importante. Vou dar um exemplo aqui. O importante não é eu pronunciar de uma forma ou de outra, mas eu saber que, neste caso aqui, trata-se esse en de uma preposição. Mais adiante, eu tenho aqui a palavra princípio, ou começo, e esse outro vocábulo, en, começa com o eta, que é o e longo. Trata-se de um verbo. Eu sei que esta palavrinha, digo, letrinha, equivale ao artigo definido. Você tem aqui logos, uma conjunção, seguido de outro artigo definido. Logos é literalmente palavra. Uma vez mais aparece o verbo e assim por diante.
Isto que é importante. O que interessa não é ouvir o que está sendo dito. O que interessa é você compreender a frase da forma como está colocada. Isto que é importante. Fica aí, então, a minha sugestão, a minha orientação, quer no primeiro vídeo, segundo vídeo, para que você, ainda neste finalzinho de ano de 2025, dê o pontapé inicial. Fazendo o quê? Decore o nosso, o nosso texto, o nosso alfabeto grego. Porque se você decorar, eu costumo dizer que você tem meio caminho andado. Aí você decorou, e você vai ficar 1 ano, 2 anos para ter no básico da gramática e vai dizer, poxa, ele me levou enganado e falou que eu teria meio caminho andado se decorasse o alfabeto. Mas não é bem assim, eu sei. É, mas porque se você não decorar, você não sai do lugar. Você não tem como fazer a junção de consoantes e vogais. Você não tem como fazer, identificar sílabas, formar palavras. Daí a importância de realmente fazer com que haja eh, essa aprendizagem, a memorização. E a princípio vai ser aos trancos e barrancos. Mas você pode ficar tranquilo, eu vou apenas pronunciar aqui as letras de uma forma sequencial, na ordem alfabética, do nosso alfabeto grego, uma referência ao Koine. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, si, ômega, pi, rho, sigma, tau, y, phi, rhi, psi, ômega. Um detalhezinho. Se você for estudar o grego moderno, a última letra do alfabeto vai ser pronunciado como ômega, porque de fato tem uma acentuação e a acentuação vai indicar a sílaba tônica, de modo que, ao ouvir em algum momento ômega, não pense que o professor ou a pessoa em questão está errado, porque a gente fala ômega é mais uma questão de eufonia, não necessariamente porque a sílaba tônica está da forma como nós pronunciamos ômega, pelo contrário, está literalmente desta forma. Ômega. Feito esta observação, que Deus possa abençoar rica e abundantemente a sua vida, bons estudos no grego bíblico, lembrando que nós temos uma playlist com dezenas, uma centenas de vídeos nesta plataforma. Vou deixar na descrição deste vídeo para quem sabe ser útil a você e qualquer dúvida pode deixar o comentário que no tempo hábil eu respondo.